Salve rapaziada, e aí como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, uma das coisas que causa mais discussão no mundo do streetball é se Grayson Boucher, mais conhecido aí como The Professor, poderia ou não jogar na NBA. Mas peraí, você não conhece o The Professor, mano? Então só se liga nas habilidades desse cara, velho. O Professor é uma das lendas do basquete de rua mundial que foi descoberto aí por um time que também é um dos mais icônicos na história do streetball mundial, que é a Indy One. E atualmente o Professor tem um canal no YouTube com mais de 5 milhões de inscritos, mano, onde ele ensina a rapaziada a jogar, fazer os crossovers e também humilha todo mundo. E quando eu falo pra vocês de ensinar a jogar e também de humilhar todo mundo, é todo mundo mesmo, mano, inclusive jogadores e ex-jogadores da NBA. Então, mano, antes da gente fazer aquela análise sobre o The Professor, mano, já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários se você acha ou não que o Professor poderia jogar na NBA. Deixa seu comentário aí, no final do vídeo a gente vê se bate as ideias. Pra vocês terem uma ideia de como o Professor é zica, mano, sim, ele já jogou contra alguns jogadores da NBA e já humilhou os caras, mano, como por exemplo aí esse lance contra o George Hill. This is the Professor. Oh, Professor. Oh, the Professor. E o Professor já ensinou alguns moves do basquete de rua para jogadores da NBA, mano, como por exemplo o James Harden, que aprendeu esse move aí com o Professor. Ball to probably get deflected. So when I go here, I go in and out, crossover between legs, behind the back. Oh yes! E se você quer mais um exemplo de como o Professor é zica e muito conhecido entre os jogadores da NBA, em um pregame show da NBA TV, o Chris Webber conversa com a Isaiah Thomas sobre os jogadores que têm os melhores ball handlers da NBA de todos os tempos, mano. E no meio dessa conversa, o Isaiah Thomas cita o Professor como um dos jogadores que tem o melhor ball handler da atualidade. Oh, here we go. The best handles now. Somebody else I would like to put on that list. New School, The Professor. The Professor got handles, New School right now. The Professor got handles and tricks. E olha que na mesma conversa eles estavam falando de caras como Allen Iverson, Kyrie Irving, Stephen Curry, Jason Williams, tá ligado? Então a gente chega à conclusão de que o Professor, mesmo sendo um jogador de basquete de rua, ele é muito conhecido e muito respeitado pelos jogadores da NBA. Beleza, já falamos bastante, agora vamos pro que interessa, mano. O Professor poderia ou não poderia ser um jogador da NBA? Um dos principais fatores que as pessoas dizem aí que o Professor não poderia ser um jogador da NBA é por causa do seu tamanho, mano. O Professor tem 1,80 de altura, o que é considerado baixo pra NBA. Ah, DPC, mas o Nate Robinson, Spud Webb, Maxi Bugs, e aí esses caras aí, mano? Sim, eles conseguiram entrar na NBA, mas é aquela fita, né, mano? O bagulho é 1 em 1 milhão e não foi o caso do Professor. Pra gente entender um pouco melhor se o Professor poderia ou não poderia jogar na NBA, a gente tem que voltar um pouco no passado, mais precisamente na época que o Professor jogou pela faculdade. O Professor jogou pela Chimiquera Community College, que era uma faculdade comunitária. Ele jogou high school, mas não teve nenhuma proposta de faculdade de primeira divisão, que é de onde saem a maioria dos jogadores da NBA. Então a gente já tem dois pontos que dificultaram a entrada do Professor na NBA. Um é a altura e o outro é a faculdade que ele jogou. E o terceiro ponto, rapaziada, é que bem nessa época que ele jogava pela faculdade, ele assinou um contrato com a Indy One e se tornou um jogador profissional de streetball, o que dificultaria mais ainda dele entrar em uma faculdade de primeira divisão. Até porque os jogadores daquela época que jogavam na faculdade não poderiam ser jogadores profissionais, tá ligado? Eles não poderiam receber para jogar, então no caso do Professor, ele recebia na turnê da Indy One. E a partir dali o Professor seguiu a carreira no streetball e começou a ser conhecido mundialmente. E naquela época que o Professor entrou na Indy One, eles ainda tinham um programa na ESPN, que era chamado Streetball The Indy One Mixtape Tour. Então todo mundo, e principalmente os amantes do basquete nos Estados Unidos, assistia aquele programa. Oh, baby, what you gonna do? Com a
a visibilidade do programa, o Professor poderia ser visto por alguma faculdade de primeira divisão. Porém, naquela época, a visão que o pessoal do basquete tinha sobre o streetball era muito diferente. Vamos dizer que existia um certo preconceito da rapaziada do basquete com a rapaziada do streetball, tá ligado? Não que isso tenha mudado, só que hoje em dia você vê muito mais jogadores habilidosos na NBA, jogadores fazendo umas habilidades mais ousadas, treinando o ball handler igual o streetballer. O ball handler hoje em dia se tornou uma habilidade muito importante, mano. Tanto que vários técnicos aí que treinam os jogadores da NBA nessa parte do ball handler, tá ligado? Sempre falam que os caras citam o Professor, tá ligado? Eles querem saber como que o Professor evoluiu, como que o Professor ganhou toda aquela habilidade e até mesmo treinar junto com o Professor. E é aí que entra um grande porém nisso, rapaziada. Prestem bem atenção no que eu falei ali, mano. Eles querem saber como o Professor ganhou toda essa habilidade. E eu vou revelar um bagulho pra vocês, mano, que o Professor que vocês veem hoje no YouTube não é o mesmo Professor que vocês viam na Indy1. Ele melhorou demais, velho. Hoje em dia, pelo menos na minha opinião, velho, o Professor tá 2 vezes melhor do que ele era na época da Indy1. Assim que o Professor saiu da Indy1, ele começou a jogar num time chamado Ball Up, mano. E foi ali que a habilidade dele explodiu, tá ligado? Ele ficou muito mais rápido e muito mais habilidoso, mano. E é por isso que hoje em dia, entre todos os jogadores que passaram pela Indy1, ele é o mais famoso, mano. E mais famoso até mesmo do que o jogador que foi pra NBA, que é no caso o Skip to Malou. E aí, mano, quando ele ganhou toda essa habilidade, já era meio que tarde pra ele tentar algo no basquete profissional, ou até mesmo na NBA. Agora, respondendo a pergunta de uma vez por todas, mano. Não teria como o Professor jogar na NBA. Até porque nos vídeos que a gente vê no YouTube e tal, a gente só vê o Professor atacando. Ninguém nunca viu o Professor defendendo. E eu vou falar pra vocês que é um negócio feio, viu? E isso aí ele jogando contra jogadores do basquete de rua, mano. Imagina ele defendendo um jogador da NBA. Ia ser, mano, não dá. Pra não falar que ele nunca jogou basquete profissional, em 2006 ele jogou por uma equipe chamada Salem Stampede, que disputava a Liga Internacional de Basquete, que era uma liga semi-profissional dos Estados Unidos. Mas aí, mano, o Professor disse que ele tá muito feliz com o que ele faz, tá ligado? E ele não trocaria o que ele tem hoje por uma vaga na NBA. Ele diz que é muito mais do que dinheiro, e sim inspirar as pessoas ao redor do mundo e fazer o que gosta, praticar o streetball. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até terça, mano. Tamo junto.